Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Acredite, Deus ele é especialista em agir nas situações que aos nossos olhos parecem impossíveis. E até por vezes ela é impossível. Mas quando botamos a nossa fé em ação, quando cremos, quando confiamos naquele que não falha, naquele que quando fala, faz, nós vivemos o impossível, o sobrenatural. Nós vemos a mão de Deus trabalhando e nós contemplamos o seu poder, a sua graça se revelando e a sua glória se manifestando sobre a nossa vida. Que na manhã deste dia o poder de Deus venha se manifestar, trazendo a providência que você tem esperado dele, desejado nele. Porque na verdade o nosso Deus, ele é provedor, ele provê sempre as nossas necessidades, ele chega para suprir, ele é surpresa, ele nos surpreende, ele nos sustenta, ele nos levanta, ele faz com que a mulher estéril habite em mãe de filhos e seja feliz. Andai astuide cominesse. Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus ele vai mudar o quadro da sua vida. Somente creia, tome posse, tire os olhos da situação adversa. É difícil, missionária, por vezes é, mas quando nos voltamos para Deus e pedimos, Senhor, acalma o meu coração, Senhor, me ensina a confiar em Ti plenamente. Senhor, eu quero ter a paz que excede todo o entendimento. Peça, querido. Por vezes a providência do que você está precisando é a paz. É ter paz no seu interior para que Deus possa destravar e operar dentro daquilo que você deseja materialmente. É necessário se aquietar. É necessário confiar no Todo-Poderoso que muda a história quando descansamos nele. Confia. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Descansa. Creia, ele vai chegar com reviravolta e com providência. Eu sou a missionária Daniele Diógenes, trago para vocês nesta manhã o maná diário. Lucas capítulo de número 7, versículo 1 ao versículo de número 9. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e à beira da morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, ele é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou uns amigos dizendo, Senhor, não te incomodes, porque eu não me vejo digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei com dignidade de ir ter contigo. Dize-me, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados ao meu poder, e a uns eu digo, vai, e ele vai. A outro eu digo, vem, e ele vem. E ao meu servo eu digo, faça isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem mesmo ainda em Israel tenho achado tanta fé. E aí eu pergunto para você nesta manhã, que é ouvinte dessa palavra do maná diário, o Senhor tem achado fé naquilo que aos teus olhos é impossível? Porque o centurião ele não tinha como curar o servo dele, mas ele sabia que Jesus havia curado muitas pessoas. Ele sabia do poder que emanava na vida de Jesus. E ali ele vai em busca de resposta, de cura, de providência para alguém que o servia, para alguém que era seu soldado. Um centurião tem 100 soldados ao seu dispor e apenas um adoece, mas aquele um que adoece é importante. Aquele um que adoece, se morresse, faria falta.
de calabarácia. Jesus viu isso no centurião. Jesus viu que ele se importava, que ele amava. Quando a gente ama, a gente se preocupa com o outro, com o bem-estar do outro, em querer ver o outro bem. E Deus conhece, Ele sonda nosso coração, a nossa intenção, nosso pensamento, a nossa motivação. Ele sabe todas as coisas. E a Bíblia diz que quando Jesus acaba de fazer os discursos, ensinando aos discípulos e à multidão, a Bíblia diz que ele vai entrar em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, a Bíblia diz que logo que ele vai chegar ali, vai vir um servo de um certo centurião ao encontro de Jesus. Às vezes a gente deixa de ir ao encontro de Jesus para olhar para a situação. Andaravassou de calabaraça. Mas Deus nesta manhã manda te dizer: busque a minha presença, porque eu mudarei a situação desta causa. Nesta situação eu entrarei, eu pelejarei, eu guerrearei, eu verei o quanto você tem buscado e tem colocado nas minhas mãos, e eu, o Senhor, remando casto e derrece, irei agir por ti. E a Bíblia diz que quando ele ouviu falar, ele não conhecia, querido. A fé vem senão pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando aquele centurião ouviu falar, ele vai tomar um posicionamento, ele vai tomar uma atitude. Sabe qual é o nosso grande defeito? A gente ouve a palavra e por vezes a gente deixa a palavra ir embora do nosso ouvido. A gente não guarda às vezes a palavra no nosso coração. E a Bíblia diz que nós temos que esconder a palavra no coração para não pecar contra Deus. E a incredulidade é um pecado. Quando você não crê, quando você não acredita, você está pecando, porque há um Deus que pode mover céus e terra para agir em nosso favor. E Ele quer que nós creiamos. É tanto que quando Ele chega na casa de Marta e Lázaro está ali morto, Ele vai dizer: eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? De calabarácia. Por vezes a luta quer nos afogar, quer nos fazer sucumbir. E ali Ele creu. Ele ouviu falar de Jesus e creu. Às vezes a gente ouve a palavra e naquele momento da pregação a gente toma posse e diz que crê. Mas quando a luta começa novamente, quando a luta está lá e não cessou, de calabarás, você tem que crer na hora da provação. É na hora da luta que a tua fé é colocada à prova. E a Bíblia diz que aquele homem vai enviar ali uns amigos judeus, anciãos, e quando eles chegam junto de Jesus, aqueles homens se prostram, pedem, suplica e diz: olha, faz por ele alguma coisa, porque ele é digno, ele ama a nação, ele constrói sinagoga, ele é uma pessoa que se importa com o próximo. E é o mandamento que Jesus diz para mim e para você, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. De lavassu. E quando Jesus ouve o relato daqueles homens que vai até ele pedindo que Jesus concedesse a petição daquele centurião, Jesus vai com eles. Só que quando Jesus vai com ele, que ele fica sabendo já perto da casa, ele envia uns amigos e diz: diga a Jesus que não precisa nem vir na minha casa, eu não me sinto digno de que ele venha na minha casa. Querido, esse centurião, ele também perdeu uma oportunidade de receber Jesus na sua casa, mas a fé dele era: eu não quero ocupar Jesus. Diga a ele que uma palavra sendo liberada já muda tudo. Mas deixa eu lhe dizer, ainda que Jesus entrasse dentro da casa desse centurião, a fé que ele tinha, o milagre iria acontecer. De calabarácia. Hoje, por vezes, tem pessoas que se sentem inferior e dizem: eu pequei, eu errei, eu não vejo que Jesus vai me perdoar, eu não sou digno desse perdão. Ei, querido, isso é estratégia do diabo para tentar lhe oprimir, dizer que você não tem perdão daquilo que outrora pode ter feito, pode ter caído, pode ter pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não permita o diabo dizer que você não é digno de receber as bênçãos do Senhor para a tua vida. Use a tua fé. E a Bíblia diz que Jesus olha e diz: olha, eu nem Israel tenho visto, tenho achado tanta fé. Ele não permitiu eu ir na casa dele, mas ele creu que eu tinha a liberação da cura. Remandou calabarácia. Receba Jesus na tua casa hoje. Receba a cura, receba poder, receba alegria, receba renovo, receba força, receba a
fé avivada, andar calabarácia, para ver o sobrenatural acontecer. A Bíblia diz que Jesus diz: nem ainda em Israel eu tenho achado, tenho visto uma pessoa de tanta fé. Ai, de calabarácia. E o Senhor lhe concedeu. A Bíblia diz que quando aqueles homens foram, acharam o servo do centurião curado, porque o centurião diz: olha, eu também sou a autoridade, eu tenho pessoas que têm ordens a obedecer acerca daquilo que eu mando. Se eu disser vai, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. Se eu disser faça isso, ele faz. Então eu também sou uma autoridade, mas eu reconheço, Jesus, que tu és a autoridade maior, que tu és o Todo-Poderoso, que a tua ordem muda sentença, lá mandou calabarás, que a tua ordem faz, ai, de comenécia, o que é fracassado se levantar e ser mais do que vencedor, o doente ficar curado, o falido voltar a ter uma vida próspera, darabasto e decomenécia, o frio, a frieza, fazer com que a fé seja avivada, seja cheio do poder de Deus. Recebe essa palavra, porque o Senhor nesta manhã manda te dizer, é pela tua fé que você vai ver o poder e o milagre se manifestar. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou, que Jesus possa se maravilhar com a minha e com a tua fé, e que nós possamos entender que tudo aquilo que Ele tem para nós é grande, é poderoso, e o que Ele vai fazer na nossa vida, através da nossa fé, vai servir de testemunho para muitos outros que ainda não conhecem esse poder do Evangelho. Recebe essa palavra nesta manhã, tome posse dela no teu espírito, compartilha esta palavra hoje com pelo menos 7 pessoas. 10 horas da manhã nós estamos numa live de segunda a sexta-feira, e não esqueça que é a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores, em nome de Jesus, amém.